Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podermos de novo nos reunir e estudar essa palavra tão poderosa e tão maravilhosa, né, que é a palavra do nosso Deus, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, criou o universo, criou a mim e criou a você também. E é claro, aquele que criou a mim e a você, ele vai ter condições de nos mostrar e dizer o que é melhor para a nossa vida. Então, essa é a palavra dele e ele pode usá-la para tal propósito. Coloca-te diante dele e busca essa face poderosa do Senhor, porque muitas coisas Deus tem reservadas para mim e para ti. Vamos lá então, pessoal, vamos ter aquela palavra de oração inicial, pedindo a bênção do nosso Deus para esse momento. Pai querido, muito obrigado, porque Tu mesmo providencias momentos como esse, Pai, e Tu alegras o nosso coração, porque a Tua palavra, quando ela entra dentro de nós, ela produz muitas coisas. E uma delas é a alegria também, por saber que Tu és Deus, que Tu és o Senhor dos Senhores, o soberano Deus do universo. Claro que tem outras coisas também, Pai, que Tu fazes com a Tua palavra. Ela nos exorta, nos consola, exorta quando a gente muitas vezes está desviado do caminho e nós precisamos ser reorientados. Ela nos consola quando muitas vezes nós estamos tristes e precisamos de uma palavra de ânimo. Mas também, Pai, Tua palavra nos edifica em cada uma dessas circunstâncias. Obrigado por esse agir poderoso do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa este momento, a vida de cada um que está ouvindo essa palavra e derrama o Teu fogo, Tua glória e Tua graça, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado através desses momentos. Eu oro em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom, né, gente, que a gente pode estudar uma palavra tão maravilhosa. E hoje vamos dar sequência a Êxodo, capítulo número 4, a partir do verso do número 21. A maneira como Deus tratou da vida de Moisés, ele ficou lá contendendo com Deus a respeito de Senhor, o negócio é o seguinte, eu não quero, quase que disse assim, né? Não quero ir lá para o Egito, não quero voltar para lá. Ele foi botando um monte de desculpas, mas Deus foi insistindo. Falamos dessa questão de que Deus, quando Ele tem propósito na nossa vida, e se o nosso coração se quebranta diante dele, o propósito dele se cumpre. O propósito dele não vai se cumprir se eu disser para Deus, não, eu não quero ir, ponto final. Quando Deus respeita a nossa decisão, minha e sua. Na verdade, Ele sabe exatamente o que nós vamos decidir ou não. Então, isso é uma situação bem estranha, porque a soberania de Deus pressupõe que Ele sabe todas as coisas, inclusive de antemão. Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo, então Ele passeia para lá e para cá no tempo. Ele sabe muito bem o que nós vamos fazer, mas isso não exime a nossa responsabilidade, muito pelo contrário. Nós somos responsáveis por cada atitude que nós tomamos e cada decisão que nós tomamos. Então, meu amado, Moisés estava aqui estava discutindo com Deus, que Deus não chamasse outro e coisa e tal. Bom, finalmente ele foi convencido por Deus. E aí agora, então, nós estamos aí nessa parte que Deus de novo tem que dizer para ele: Moisés, volta lá para o Egito. Verso número 21, vai dizer o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todos os milagres que te he posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Até o verso de número 23, lendo aqui. Então, talvez esse aqui seja o resumo da essência e, assim, todo o diálogo do faraó, se fosse para resumir, o diálogo do faraó e Deus, seria mais ou menos esse aqui, tá certo? Das negociações de Deus com o faraó. O endurecimento do coração do faraó, na verdade, foi um juízo de Deus sobre alguém que já endurecera o seu próprio coração contra o Senhor. Então, aqui nós não devemos interpretar errado, dizendo assim: não, Deus é que levou o faraó a fazer as coisas e, portanto, o faraó não é culpado do fato dele ter o seu coração endurecido. Muitos poderiam argumentar desse jeito. Não. Essa argumentação não cabe, porque, na verdade, o que Deus está dizendo aqui é que o coração dele, do faraó, já estava duro. E, à medida que Deus foi manifestando sinais da presença dele, o coração do faraó foi cada vez endurecendo mais e mais e mais. Tá certo?
o endurecimento ele é primeiro atribuído ao próprio faraó. Lá no verso número 23, ele diz assim: mas se recusares deixá-lo ir, ou seja, né, na verdade é o próprio faraó que está recusando, é o próprio faraó que está endurecendo o seu coração. E então nós não temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Deus, ele não causa a rebelião do homem contra ele mesmo, contra Deus, mas ele sabe muito bem aquilo que está dentro do coração do homem, tá certo? E ele sabe exatamente cada recusa que o homem dá para Deus em relação à sua vontade. E aí, à medida que a gente vai recusando o chamado de Deus, à medida que a gente vai negando o chamado de Deus, cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, o coração vai endurecendo, e a próxima chamada de Deus na vida dessa pessoa já não tem mais o mesmo efeito de antes, ou seja, a voz de Deus parece que fica cada vez mais distante, e fica cada vez mais fácil dizer não para Deus, e dizer não para Deus, e dizer não para Deus. A gente chama isso de um processo de cauterização da consciência ou da mente, né? É o próprio homem que endurece o seu coração, né, diante do Senhor. O fato é que muitas vezes, né, na palavra está dito assim que tudo isso segue aquilo que Deus predeterminou, e num certo sentido Deus ele sabe exatamente o que vai acontecer, mas o homem não sabe. Eu e você, nós não sabemos como e que situações, né, nós vamos enfrentar. E nós precisamos entender que, tendo o faraó endurecido o seu próprio coração, Deus o feriu diretamente com mais endurecimento ainda, porque Deus viu que era impossível que o faraó voltasse e se arrependesse, né, e fosse renovado para Deus. Não, Deus percebeu isso muito claramente, Deus sabia disso com muita clareza. Inclusive, em Hebreus 6, os versos de 4 a 6, eles vão dizer exatamente sobre isso, né? E que, na verdade, o que estava acontecendo era a própria penalidade, ou a própria sentença que o Senhor estava dando para o faraó aqui, tá certo? E é claro que tudo isso tinha o seu lugar na história, porque através de sinais de poder, o povo de Israel iria sair do Egito. Sinais de poder que manifestariam e diriam com muita clareza quem é esse Deus que está tirando o povo de Israel do meio do Egito, né? Israel é o meu primogênito, ali diz ali. Isso não quer dizer que, tipo assim, então todos são filhos de Deus, né? Mas Israel era para ser o sujeito, a pessoa que deveria levar a palavra de Deus para os outros povos, e portanto que os outros povos viessem a se converter baseados no testemunho do povo de Israel. Então, quando Deus ele tira o povo de Israel, ele chama Israel para ser o primogênito, para ser um reino de sacerdotes, ou seja, que eles deveriam levar e manifestar esse poderoso Deus, o Senhor dos Senhores, aos outros povos, e permitir assim que os outros povos pudessem se arrepender dos seus pecados e retomar ao caminho do Senhor, que foi quem criou a cada um de nós, né? Então, era uma maneira através da qual Deus estava trabalhando para que essa bênção de Abraão pudesse chegar a todos os povos gentios, né? E aí vamos ler adiante, versículo número 24 vai dizer o seguinte, aí temos uma parte bem interessante, talvez até um pouco complicada, mas aqui diz assim, estando Moisés no caminho, né, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. São algumas expressões estranhas, mas já vamos entender isso aqui. Então Zípora, a esposa, tomou uma pedra aguda, tipo uma faca, e cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, no caso Moisés, né? E ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Né? Aqui temos algumas passagens bem difíceis, mas alguns até consideraram isso aqui um folclore, superstição. Na verdade, aqui nós temos uma manifestação muito clara de como a lei do Senhor ela é importante na vida de uma pessoa, de uma família, de um povo, tá certo? Essa lei de Deus, ela flui através, né, dos tempos, da história, das Escrituras, e aquele, na verdade, que proclama a vontade de Deus para os outros, ou seja, os profetas, por exemplo, eles devem eles mesmos ser obedientes
a vontade expressa de Deus, ou seja, eu preciso estar cumprindo plenamente a vontade do Senhor. E aqui o sinal da circuncisão, gente, já foi dado para o povo de Deus lá em Gênesis capítulo 17, versos 9 a 14. Deus tinha dado uma ordem que o meu povo, né, teria esse sinal da circuncisão, tal e tal e tal. Só que Moisés foi negligente. E só que chegou uma hora em que Deus disse: o negócio é o seguinte, como é que você vai lá diante do faraó falar que meu povo vai, né, vai precisar me oferecer sacrifícios, e você vai dizer para o faraó que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, e você mesmo está em pecado, você mesmo está falhando. Então, antes mesmo de faraó chegar lá e apresentar os mandamentos de Deus perante o faraó, ele mesmo não podia estar omisso em relação a nenhum deles. Tá legal? Então, Deus levou Moisés a um ponto de obediência que a gente chama de uma obediência total, que foi, obviamente, uma preparação muito importante e necessária para que ele pudesse fazer o trabalho dele de ser o libertador. Né? Então, por isso que Deus para tudo aqui, eles estavam no caminho para o Egito, e, né, então, algumas expressões são um pouco difíceis de compreender, mas a essência é mais ou menos essa. E aí a esposa de Moisés diz assim: tu és para mim esposo sanguinário. Na verdade, isso aqui é uma expressão hebraica que significa assim, cortado com sangue. Tu és para mim, né, um esposo cortado com sangue. É uma expressão que era aplicada a um jovem noivo, por exemplo, quando ele era circuncidado antes do casamento. E essas palavras aqui foram dirigidas talvez ao seu filho, mostrando que eles estavam fazendo o ritual do concerto, da circuncisão. Ou talvez ao seu próprio marido, né, que assim seria restaurado a ela, Zípora, como seu noivo. A gente não sabe exatamente qual é o significado dessa palavra, né, porque, né, no hebraico nós não temos esse entendimento claro, mas o fato é que o ato dela, de Zípora, anula a situação de pecado, de problema, de dificuldade que estava se apresentando ali. Era imperioso que a circuncisão fosse feita. E aí, então, finalmente eles conseguem, né, seguir adiante. Lá no verso 26, ele diz assim: e desviou-se dele. Deus, então, poupou Moisés. Tipo assim, agora você está, realmente, né, entrou na minha vontade. E talvez aqui, a gente não sabe exatamente, mas quem sabe aqui, dada a palavra de Zípora para Moisés, nessa altura, quem sabe Moisés enfrenta o fato de que a esposa dele, ou ele mesmo, manda a esposa dele de volta para Jetro, né, junto com os seus filhos, o seu filho, melhor dizendo, e esse ato aqui de Zípora, quem sabe, poderia ter até custado a vida do seu próprio marido, do seu próprio filho. O fato é que tudo isso, quem sabe, Moisés pensou assim: eu não posso ir lá para o Egito tendo dificuldades dessa natureza junto comigo. E aí ele pensou: não, é melhor deixar a minha esposa e meu filho aqui junto com meu sogro, porque nada pode impedir, né, que eu desenvolva o trabalho que o Senhor quer que eu desempenhe lá no meio do Egito. E aí, então, quem sabe aqui nesse momento Moisés deixa, né, esposa e filho junto com o seu sogro. E aí lá no versículo de número 27, né, ele vai dizendo o seguinte: disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, né, e encontrando-o no monte de Deus o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, ou seja, agora eles já estão no Egito. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito para Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então aqui nós temos, né, o encontro daí de Arão junto com Moisés. Eles vão para o Egito. Primeiro, claro, Moisés explica para Arão tudo o que aconteceu. E aí eles vão para o Egito, e lá no Egito eles encontram os anciãos, os líderes, expõem para os líderes e os anciãos tudo aquilo que Deus tinha falado, e eles fazem os sinais, né, daquilo que Deus já tinha mostrado para Moisés.
Aí as pessoas lá do Egito olham e percebem que realmente Deus tinha visto a aflição deles e que Deus estaria, sim, de fato, cuidando deles. Esse verso de número 31 para mim é muito especial, né? Porque ali diz assim: o povo acreditou, creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição. Ou seja, Deus, ele viu a aflição do seu povo e não deixou as coisas por menos. Claro que passaram-se centenas de anos até que finalmente isso acontecesse, mas uma hora isso iria acontecer, porque Deus, ele não volta atrás, ele não muda a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E ali, obviamente, havia o tempo certo de Deus para todas as coisas. Assim, na nossa vida, na minha e na tua, nós precisamos entender que há um momento certo para tudo aquilo que Deus quer realizar e operar. Quem sabe você seja ansioso, angustiado, porque Deus está demorando, porque Deus não está fazendo, Deus está custando, né? Mas eu queria deixar essa palavra agora como finalizada, como o final desse momento, para você. Deus, ele sabe exatamente o que você precisa. Deus está vendo sua aflição, Deus está vendo as suas necessidades, Deus está vendo o seu problema e tudo aquilo que precisa, né, do toque dele. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer e ele também sabe exatamente o tempo certo para que ele faça acontecer. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, derrama a tua mão, derrama o teu coração, melhor dizendo, derrama a tua presença diante do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque Ele tem, sim, o caminho melhor para você. Ele sabe exatamente o seu sofrimento e Ele quer deixar contigo essa palavra de vitória, sim, porque há vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ter um momento de orar e falar com esse nosso Deus de poder. Pai querido, obrigado, porque Tu és Deus e Tu cuidas da vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra. Abençoa cada um de nós, Senhor, que precisamos de Ti também, Senhor. Tu sabes exatamente o que nós precisamos, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza de que Tu estás vendo exatamente o nosso sofrimento e que Tu estás te movendo para nos resgatar, para nos restaurar, para derramar sobre nós a Tua graça e a Tua presença e a Tua paz. Atenda, Pai, ao clamor do Teu povo que está diante de Ti, buscando a Tua face, a Tua presença. Eu clamo e peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amados, que bom, né, que a gente pode ter aí esse momento de falar, de compartilhar e vai lendo, vai estudando, vai buscando a presença de Deus e a sua palavra, porque Deus tem maravilhas para realizar nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?